Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a esse vídeo. Sou o professor Mário, sou professor de Biologia e estamos voltando a produzir vídeos com conteúdos de Biologia para você estudar, para dar um suporte melhor nos seus estudos. E hoje a gente vai falar um pouco, de forma bem rápida, sobre vírus, tá certo? As características gerais dos vírus, tá? E a gente vai começar logo pelo contexto histórico, que é importante a gente saber. Hoje, quando se fala em vírus, a gente logo, de forma natural, pensa na pandemia, essa pandemia que a gente está passando aí. Futuramente, aí nos próximos meses, a gente poderá estar livre dessa pandemia. E o que é um vírus? Fala-se muito em vírus nas mídias, redes sociais, imprensa, mas alguém sabe o que de fato é um vírus? Por que ele é chamado de vírus? Quando foi descoberto? Como foi a descoberta desse vírus? Tá certo? Então, o vírus, ele é uma partícula e que ainda não existe um consenso, ainda não existe um acordo na comunidade científica para dizer se ele é um ser vivo ou não. Tá certo? A situação do vírus, se ele é classificado como ser vivo ou não, ele é muito parecido com a situação do planeta ou do planeta anão Plutão. Tá certo? É planeta ou não é planeta? A situação do vírus ele é bem parecida com essa questão, porque os defensores do não vivo se sustentam nas características dos vírus ou na falta de algumas características de, por exemplo, precisarem de uma célula hospedeira para conseguir se replicar, tá certo? E ele precisa da maquinaria celular, ele precisa das enzimas da célula, ele precisa das organelas das células e, em alguns casos, se o vírus for envelopado, ele vai precisar da membrana celular, tá certo? Então, de uma forma geral, de uma forma bem simples, bem sintética, bem suave, a gente vai começar a falar aqui sobre a descoberta do vírus. Tá? No final do século XIX, ainda não se tinha esse nome, esse termo vírus. Na verdade, eles nem sabiam da existência dos vírus, tá certo? Essa ideia de micro-organismos, essa descoberta, principalmente com os trabalhos de Pasteur, elas provocaram muito impacto, não na comunidade científica, mas na sociedade de uma forma completa, de uma forma geral. Porque até então, com a teoria celular, também do século XIX, de que todos os organismos são formados por células, isso foi algo, na verdade, bem diferente. O conhecimento, as informações, a consciência das pessoas com relação à sua existência naquela época era bem diferente do que é hoje, tá? Muitas coisas mudaram, principalmente com relação a doenças que são provocadas, a sua grande parte, por micro-organismos, tá? E aí destaca-se o vírus, tá certo? E o vírus, ele teve o seu início, né, o seu interesse em estudar o vírus, quando algumas plantas de importância comercial, como por exemplo tomate, tabaco, outras plantas que a gente inclusive consome no nosso dia a dia, começavam a apresentar em suas folhas alguns sintomas que provocavam uma má formação dos frutos, tá? Ou aquele fruto não se tornava viável para o consumo. Isso acontecia porque a folha apresentava colorações, apresentava rugosidades que não permitiam com que aquela planta
realizasse a fotossíntese da forma metabólica para que conseguisse produzir energia suficiente para sustentar as flores e os frutos, tá certo? E essa doença, ela ficou conhecida, apesar de também doença que ela ataca várias plantas, mas ela ficou conhecida como a doença de tabaco, ou a doença do tabaco. E foi também chamada, né, pelos seus estudiosos da época, de mosaico do tabaco. Tá certo? E acreditava-se que essa doença era causada por bactérias. No século XIX, no final do século XIX, início do século XX, o estudo sobre as bactérias e o conhecimento sobre as bactérias já estava bem fundamentado, já estava bem consolidado, e por esse motivo achavam que essa doença era também causada por bactérias. Então, o que foi que eles fizeram para realmente tirar a dúvida? Tá certo? Eles tinham um filtro. Esse filtro ele era formado por poros extremamente pequenos, os microporos. E esse filtro ele ficava imerso dentro de uma garrafa com água. Então, o pesquisador bombeava aquela água com as bactérias, com as toxinas e possivelmente os vírus que estavam ali dentro. Ele bombeava para dentro desse filtro, e esse filtro ele deixava passar somente a água para dentro do pote. Então, tudo que fosse maior do que os poros não passava para dentro do pote da água, para dentro daquele vidro com água. E essa água, então, depois era colocada dentro de um borrifador, né? Aquele borrifador que a gente usa, por exemplo, para limpar a janela. E eles pegavam essa água, esse borrifador, e eles então faziam o quê? Eles borrifavam na planta. E acontecia algo inusitado, acontecia algo inesperado. A planta passava a apresentar, as plantas sadias, no qual eles borrifavam essas águas, apresentavam a passar as mesmas características daquelas plantas doentes. E isso foi uma surpresa, porque se fosse de fato uma bactéria, o filtro não deixaria passar, né? E isso, então, gerou uma confusão, isso, na verdade, gerou grandes dúvidas entre eles, entre os estudiosos, entre aqueles pesquisadores que estavam, então, fazendo esses estudos, esses experimentos, e passaram, a partir dali, a não saber o que, de fato, provocava essas doenças. Essa doença especificamente, o mosaico do tabaco. Acreditava-se que eram as toxinas. Porém, essas toxinas, se eles deixassem elas uma semana dentro da garrafa, essas toxinas elas perderiam a sua potência, a sua capacidade de causar danos à célula. Coisa que não acontecia. O que levou a eles a suspeitarem da veracidade, da capacidade dessas toxinas provocarem aqueles sintomas nas plantas. O que fez a eles, então, chamarem a essa substância de agentes filtráveis, né? Posteriormente, empregaram o termo de vírus filtráveis, né? Que foram termos empregados naquela época para tentar encontrar alguma resposta do que estava acontecendo. Tá certo? Já no século XX, ali nos 30 primeiros anos, né, nos 30 anos seguintes do século XX, com o surgimento do microscópio eletrônico,
pôde-se então confirmar, na verdade, que de fato era um vírus. Né? Conseguiram visualizar a partícula viral completa, o que também é chamado de virion, certo? Quais são as características gerais dos vírus? Tá? Os vírus, eles são agentes infecciosos, tá? São vírus que podem atacar especificamente grupos específicos de animais. São vírus, por exemplo, que atacam especificamente seres humanos, porém não atacam os cachorros, ou vice-versa. Vírus que, por exemplo, podem atacar especificamente as plantas e não atacam o ser humano. Né? Por quê? Porque os vírus, eles são organismos, eles são entidades biológicas com uma especificidade muito grande pelo seu organismo ao qual ele parasita. Por ser um micro-organismo parasita obrigatório, ele precisa ter uma especialização nesse organismo, nesse grupo de células ao qual ele precisa desenvolver capacidade para entrar naquela célula, tá? Eles não produzem, como eu já havia citado, eles não possuem metabolismo próprio. Por quê? Porque eles não possuem organelas citoplasmáticas, eles não são a célula. Eles possuem material genético, pode ser DNA ou RNA. Em alguns vírus existem as duas moléculas, DNA e RNA, tá certo? E eles não são visualizados naquele microscópio de luz, que também é chamado de microscópio de mesa, que é aquele microscópio simples que a gente geralmente vê nas escolas, em laboratórios de faculdades, que são aqueles mais simplesinhos que a gente liga a luz. Por que é chamado de microscópio de luz? Porque, na verdade, só a luz e as lentes daquele microscópio já é o suficiente para a gente conseguir observar algumas estruturas celulares. O vírus, por ser muito pequeno, a gente não consegue visualizar ele naquele microscópio, tá certo? Outras características também dos vírus é que eles têm a capacidade de atacar bactérias, tá? Eles têm a capacidade de entrar nas bactérias, eles comem as bactérias, tá? Por isso que o termo designado a esses vírus é chamado de bacteriófago, né? Não, claro que não, eles não têm capacidade de comer a bactéria, né? Como eu disse, eles usam toda aquelas organelas, metabolismos da célula, tá? O que a gente chama de maquinaria celular, e usam aquilo para se replicarem com essa única função, único objetivo, para se replicarem. Eles produzem cópias idênticas. Os vírus, eles podem ser classificados também como os vírus envelopados, que são aqueles vírus que quando saem da célula, eles conseguem levar consigo um pedacinho da membrana plasmática da célula. E isso é muito importante para o vírus, porque o vírus fica... o vírus, ele, com esse envelope, né, com esse pedacinho da membrana da célula, ele consegue se esconder do organismo. Ele consegue se esconder dos nossos patrulheiros sanguíneos, que é chamado de sistema imunológico. É claro que o vírus, ele só pode ser reconhecido pelo sistema imunológico quando ele entra na célula. Enquanto ele não entra na célula, que ele está pela corrente sanguínea perambulando, o sistema imunológico não consegue identificar ele ali dentro, porque ele está em um estado de latência. Por isso que algumas doenças, elas têm um estado de latência muito grande, outras não. E eles só podem ser identificados quando ele de fato consegue entrar na célula através de um processo complicado e extenso, que a gente precisa novamente de um outro vídeo, tá? A proposta desse vídeo não é prolongar tanto, apesar de já estar bem
bem longo. Tá? E existem também algumas formas virais. Tá? Os vírus, eles, na maioria, não são iguais. Existe um bacteriófago, que ele se parece com uma nave espacial. Inclusive, se ele for visto, se a gente conseguir ver, pudesse ver ele no microscópio eletrônico, ele é muito parecido com uma... Ele tem uma cabeça e, basicamente, estruturas que são formadas por proteínas que são parecidas com pernas, né? E possuem formas helicoidais, tá? Aquelas formas helicoidais, que são aquelas formas que se espiralam, como se fosse, por exemplo, a mola de uma moto, né? A mola de um carro, tá? Além disso, os vírus, eles também são usados pela medicina, pela biologia molecular, pela biologia celular, para trabalharem a nosso favor, tá certo? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo também. Esse vídeo, na verdade, eu já estou produzindo ele. Futuramente ele será publicado no canal. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, principalmente sugestões, você pode mandar, você pode enviar, pode colocar aí nos comentários, que com certeza no próximo vídeo eu vou produzir um material bem melhor. Estou voltando a produzir vídeos para o canal. Fiquei 2 anos sem produzir vídeos, tá? E agora estamos com uma nova proposta, com um novo projeto, com a produção de vídeos informativos, tá? De curiosidades sobre a ciência, de temas extremamente específicos da biologia, tá certo? Então, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário. E sou o professor Marlisson, do canal Professor Marlisson. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.